Segundo, Deus não precisa da adoração, nós é que precisamos. Meus amigos, é importante agora compreendermos uma verdade essencial, que o universalismo esclarece como grande profundidade. Deus não precisa da nossa adoração. Ficou surpreso? Isso pode soar surpreendente, principalmente se trazem em nosso íntimo imagens herdadas de tradições antigas, que retratavam Deus como um ser exigente, que cobrava louvor, que precisava ser aclamado e reverenciado continuamente para não se irritar ou castigar. Mas o universalismo, por sua serena e libertadora luz, nos mostra uma outra perspectiva, a perspectiva do amor, da razão e da verdade. Deus é plenamente feliz, eterno, imutável, infinitamente justo e bom. Sendo assim, nada lhe falta, nada o ameaça, nada o diminui. Deus não precisa ser adorado para continuar sendo Deus. Então, por que existe a lei de adoração? Porque nós é que precisamos adorar. A adoração tem um papel fundamentalmente terapêutico e educativo para o espírito. Vejamos com mais atenção. O espírito encarnado, mergulhado na matéria, muitas vezes se distrai com o mundo sensorial. Somos atraídos por vozes exteriores, por demandas imediatas, por sentimentos passageiros e aos poucos nos afastamos do centro. A mente se agita, o coração se dispersa, o próprio propósito de viver se enfraquece. E é nesse cenário, muitas vezes silencioso, que a adoração surge como um retorno ao eixo. Como uma âncora espiritual, ela nos convida a parar, a respirar, a olhar para o alto. E quando o espírito se voltar sinceramente a Deus, algo acontece em seu interior. Ele se reorganiza, ele se purifica, ele se realinha. A função terapêutica da adoração. A adoração sincera, verdadeira, consciente, eleva o padrão vibratório da mente. Os pensamentos se acalmam, os sentimentos se harmonizam, as percepções se refinam. É como se a alma, por um momento, saísse da confusão do mundo e respirasse ar puro na espiritualidade superior. Não é por acaso que os espíritos dizem que a adoração é uma forma de aproximação entre a alma e Deus. Porque Deus se afasta de nós? Não, ele nunca se afasta. É o espírito que, ao se distrair com as ilusões da matéria, que se desconcentra dele. Então, quando adoramos, nos reencontramos com a fonte. A vibração da adoração verdadeira, purifica o campo mental, afina o nosso psiquismo com esferas mais elevadas e nos coloca de volta em sintonia com o propósito da existência. Percebam, meus irmãos, como a lei de adoração está intimamente ligada com a lei do progresso. Porque ao adorar, não estamos apenas reverenciando ao Criador, estamos elevando a nós mesmos. O espírito que aprende a adorar com consciência, com sentimento puro, com profundidade, cresce interiormente, ele se transforma, ele se fortalece moralmente. Ele se prepara pouco a pouco para compreender a vontade divina e se alinha com ela. Adorar também nos ensina a humildade real. Não a humildade humilhada, que se rebaixa, mas aquela que reconhece sua posição diante do todo, sem se sentir menor. É como uma gota d'água que reconhece que pertence ao oceano. Ao adorar, reconhecemos nossa filiação divina e aceitamos que
há um bem maior que nos guia, nos sustenta e nos chama à elevação. E esse reconhecimento nos engrandecemos. Adoração, portanto, não é servilismo nem submissão cega. É um gesto lúcido de amor, de confiança, de entrega serena e consciente à sabedoria eterna. Vejam como muda o olhar. Quando adoramos, não estamos tentando agradar a Deus que nos observe de longe, um Deus que nos observe de longe, exigindo louvor. Não. Estamos, na verdade, resgatando em nós a lembrança do nosso destino espiritual. Estamos cuidando de nosso campo mental, espiritual, moral. É por isso que podemos afirmar com tranquilidade e fé: Deus não precisa ser adorado, mas nós precisamos adorá-lo. Precisamos disso para nos curar, para nos elevar, para nos reencontrar com a essência divina que nos habita. Agora a questão 660 do Livro dos Espíritos. A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Letra A. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e indulgência e até algumas vezes viciosas? Resposta: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca porém um estudo de si mesmas. A ineficácia em tais casos não é do remédio, sim da maneira como o aplicam. Essa questão do Livro dos Espíritos nos oferece um ensinamento essencial sobre o valor real da prece. Sim, a prece torna melhor o homem, desde que feita com sinceridade e confiança. Ela fortalece o espírito, atrai os bons espíritos e nos ajuda a resistir o mal. Mas orar muito não significa orar bem. Há pessoas que fazem longas orações, mas não se transformam interiormente, porque usam a prece como hábito exterior, sem ligação com o coração. Essas pessoas oram sem fazer o esforço de se conhecer e melhorar. A prece, nesses casos, vira ocupação, não ferramenta de autotransformação. O problema não está na prece em si, mas na forma como ela é usada. Sem reflexão, sem humildade, sem desejo de se modificar. A prece sincera transforma, eleva e fortalece. Mas é preciso orar com o coração, com a intenção verdadeira de se aproximar de Deus e de melhorar a si mesmo. Do contrário, será apenas ruído, sem eco na alma e sem fruto na vida. Será que a adoração tem utilidade para Deus? Deus não tem necessidade da adoração do ser humano, mas a adoração é útil para quem ora. Deus, sendo absoluto, imutável e perfeito, não tem necessidades, não se engrandece com nossa adoração, nem se magoa com nossa indiferença. Quando oramos, nós nos colocamos em sintonia com a fonte divina, elevando nossa vibração moral e espiritual. Esse ato tem um efeito transformador em nós, purifica os pensamentos e sentimentos, renova o espírito, fortalece a fé e resgata a humildade.
conhecendo nossa pequenez diante da imperfeição infinita. Assim, a adoração é uma necessidade interior do espírito, pois ela é um caminho para nos reequilibrarmos, nos alinharmos com as leis divinas, que nos são justas e perfeitas. O ato de adorar não é um dever imposto para satisfazer Deus, mas um convite amoroso para nossa própria evolução e reconexão com o Criador. Vamos ver um exemplo. A pequena semente e o sol. Em um vale distante vivia uma pequena semente. Ela era minúscula, quase invisível aos olhos, mas carregava dentro de si a vida e o potencial de crescer e florescer. Dia após dia, a semente sentia o calor do sol, e às vezes estava encoberta pelas nuvens. Ela se sentia triste, quase esquecida. Mas quando os primeiros raios de sol apareciam, ela estendia seu pequeno caule para o alto, em direção à luz. A semente sabia que precisava do sol para crescer, não porque o sol precisava dela, mas porque ela precisava daquele calor e daquela luz. Aos poucos, a semente se tornou um broto, depois uma planta vigorosa, que se voltava todos os dias para o sol, como que em um gesto de reverência e gratidão. Esse movimento de virar-se para o sol não era uma obrigação imposta ao sol, mas uma necessidade vital da planta. E ao fazer isso, a planta cresceu forte, bela e cheia de vida, cumprindo seu destino de ser verdade, florescer e trazer frutos. Meus amigos, essa pequena história nos traz uma mensagem importantíssima e poderosa da lei de adoração. Assim como a planta não existe sem o sol, nem o sol depende da planta para brilhar, nem ele depende da nossa adoração para continuar sendo o Criador. Deus é perfeito, completo, eterno. Ele não precisa de nada, mas nós precisamos dessa relação, desse gesto de voltarmos para Ele, de nos abrirmos à luz, que é o amor, a sabedoria, a verdade. A adoração é esse movimento natural interno da alma e espírito, que nos coloca em conexão com a fonte da vida. Ela é uma necessidade da nossa condição espiritual, como a planta precisa do sol para crescer. Sem adoração, sem esse reencontro diário com o divino, nossa alma se torna como uma semente que não se volta para a luz. Ela pode até existir, mas não cresce em plenitude. E quando cultivamos essa adoração sincera, sem formalismos vazios, sem medo, com amor e consciência, nos alinhamos com a energia que sustenta e eleva tudo que existe. A lei de adoração, portanto, é uma lei viva, prática, que nos lembra que a verdadeira grandeza do Espírito está na capacidade de se abrir ao divino, de se voltar para a luz e crescer em harmonia com ela. Que possamos todos os dias lembrar da pequena semente e fazer desse gesto de adoração um ato espontâneo, sincero, que nos fortalece e eleva. Agora, bora 3. As formas de adoração, a diversidade das expressões sagradas.